No momento em que o acesso ao lítio é tido como imperativo, crescentes exercícios de prospecção e iminentes atos de extração abatem-se sobre populações humanas e não humanas em territórios muitas vezes protegidos, mas atropelados por uma lógica extrativa inflexível. No contexto da primeira edição do Índex da Arte e Tecnologia, olhamos para as paisagens socioambientais implicadas na promessa da transição energética. Algumas delas estão a escassos quilómetros do local desta Bienal. Neste segundo e último episódio, tomamos estas paisagens como o nosso ponto de partida. Tentaremos analisar as disputas, resistências e alianças que têm emergido destes nódulos de uma rede de extração de lítio, que é global. Eu sou o Tiago Patatas e com a Liliana Coutinho e a Raquel Paes reunimos ideias e práticas de pensadores, ativistas, movimentos sociais e redes internacionais nos campos da ciência política, práticas espaciais, agroecologia, hidrologia, entre outras, para um entendimento plural do extrativismo dedicado à chamada transição verde. Tomamos como ponto primeiro de análise o norte de Portugal, em particular a região do Barroso, como nos apresenta Vítor Afonso, presidente da Associação Povo e Natureza do Barroso. O Barroso tem sido alvo da mineração, infelizmente. É uma das regiões com o maior número de projetos neste momento e os mais avançados, que são a mina do Romano em Morgade e a mina do Barroso em Covas do Barroso. Debruçamo-nos sobre a última, com a análise de Steve Emmerman, antigo professor associado de hidrologia na Utah Valley University, que, como consultor e a pedido da Associação do Povo e Natureza do Barroso, contraavaliou o estudo de impacto ambiental proposto pela empresa mineradora Savannah para a mina do Barroso. So the mine is going to operate for 12 years. I don't know, 12 years might sound like a long time, but in the context of future generations, it's not so long. The mine will operate for 12 years, but the mine waste will be there. The mine waste will be there forever. So 1,000 years from now, people living in the vicinity of Barroso will still be worrying about the possibility of a failure of that tailings dam. They're going to extract 2.16 million metric tons of lithium concentrate. They'll leave behind almost 84 million metric tons of mine waste, including 14 million metric tons of mine tailings. The tailings are the wet and crushed rock particles that are left behind when the lithium concentrate has been removed. Interessa igualmente perceber quais são os riscos imediatos e de médio prazo para as comunidades locais. Armando Pinto, presidente da Associação Montalegre Convida, elenca as suas preocupações. Aquilo que nos preocupa e que nós achamos que poderá vir a acontecer, a mina está a ser proposta, neste caso a zona de concessão, encaixada no meio de 3 aldeias. Portanto, toda essa zona, o que se vai perder, portanto, aquilo é uma zona verde, ou seja, são baldios, são geridos por associações de compartes, neste caso das 3 aldeias, cada aldeia tem uma parte desses baldios. Toda essa área é uma área muito importante em termos de agrícolas, e esses agricultores, por exemplo, qualquer jovem agricultor que se queira estabelecer a partir desse momento, ou seja, perde essa área deixa de ser agrícola, passa a ser industrial. Qualquer jovem agricultor que queira estabelecer-se naquele momento, deixa de o poder fazer. Fizemos também um estudo, através dos últimos censos, que num raio de 5 km da zona de exploração, existem neste momento 125 explorações agrícolas. Neste momento, no nosso entender, no mínimo, são cerca de 200 postos de trabalho que estão efetivamente diretos. Em comparação com os postos de trabalho que eles prometem, estes efetivamente já existem. Nós os outros não sabemos se vão existir ou não, e estes poderão vir a existir com a exploração mineira e irão colocar em causa uma parte destes postos de trabalho que já existem. Temos as águas de Carvalheiros, que ficam ali a menos de 1 km, e uma das principais nascentes das águas de Carvalheiros ficam praticamente encostadas à zona de concessão mineira. As águas de Carvalheiros serão uma das principais afetadas com esta exploração mineira. Esta zona de Cascarim de concessão é contornada pelo Rio Bessa.
o rio Bessa nasce também nessa zona e contorna completamente toda essa exploração mineira. O rio Bessa, que tem uma espécie, que é um mexilhão de água doce, que já foi impedida lá de construir uma barragem precisamente por ter esse mexilhão de água doce, e é considerado até o momento um dos rios mais puros do país. Este será um rio que ficará completamente contaminado, no nosso entender. O que nós podemos perder basicamente é a nossa identidade, a nossa natureza também, como é lógico, porque as pessoas têm que ter em mente o seguinte, é que se deixarmos avançar um projeto, o Barroso amanhã vai ser completamente devastado de minas. Portanto, já sabemos que se deixarmos avançar um projeto, vai haver mais projetos, mais minas na região. E é o que está a acontecer, já vemos o número de pedidos para prospecção e a exploração que aumentaram brutalmente. Portanto, se deixarmos avançar o primeiro projeto, basicamente, a região do Barroso vai se transformar numa região mineira. Portanto, a nossa identidade vai ser completamente alterada. A questão é, será isso que nós queremos para a nossa região? Claramente o povo de Barroso diz não quer transformar a região do Barroso numa região de minas. A nossa região é uma das regiões de Portugal continental com a maior biodiversidade em termos de espécies animais e vegetais. Isso está largamente comprovado pelos cientistas que colaboraram connosco nesta análise do estudo de impacto ambiental. Perante tais ameaças, é pois urgente perceber que táticas podem ser eficazmente implementadas. Godofredo Pereira, professor no Royal College of Art, que liderou recentemente o projeto Lithium Triangle, partilha algumas das suas experiências. Não consegues competir hoje em dia um tipo que te vem dar uma série de análises de composição química da água, etc., e uma velhinha que está a dizer, já não tenho cenouras no quintal. Por mais que essas cenouras no quintal sejam dados científicos concretos, mas não têm legitimidade. E, portanto, tens as organizações que estão a lutar esse processo. Quer dizer, isto é em múltiplas escalas, não é só a escala local do agricultor ou do indígena, é diferentes escalas, até à escala climática. São lutas, as lutas contra o extrativismo, as lutas em torno à justiça climática, as lutas em torno à transição justa, etc, etc, etc. São lutas que operam através do mecanismo da tecnociência. O que não quer dizer que a política e que a ontologia que as lidera seja tecnocientífica. Isto é, tens cada vez mais comunidades e populações agrícolas, indígenas, que usam a tecnociência para falar de outra maneira, através de um mecanismo retórico. Isto é, o que é que quer dizer para um tipo normal, cientista, que passas de 5 litros de água por segundo para 4 litros de água por segundo? Tem a ver uma certa quantidade na extração de água. Uma comunidade indígena pode dizer, sim, há aqui uma diferença entre 5 litros de água por segundo para 4 litros de água por segundo, e isso tem um impacto na nossa capacidade de conduzir uma série de rituais. Isso tem um impacto quando percebemos que a água é um ser vivo, que está em continuidade com o ecossistema que faz parte da nossa família. Quando o rio é o nosso irmão. Isto não há uma incapacidade, não há, muitas vezes fala-se de uma luta ontológica entre diferentes tipos de conhecimentos. Não é tanto entre a capacidade de medir e a tecnociência e depois conhecimento indígena, pelo menos nas lutas que eu tenho encontrado. É o modo como eles participam de composições e de relações hierárquicas entre conhecimentos muito, muito, muito diferentes. Daí que a tecnociência é extremamente importante para perceber, é usada como mecanismo de deslegitimização, mas é cada vez mais um mecanismo através do qual se reinventam lutas. O impacto ambiental da mina do Barroso, um hidrogeologista bastante conceituado, americano neste caso, concluiu que efetivamente o estudo de impacto ambiental não inclui certas análises muito importantes, como por exemplo a potencialidade de haver uma falha na dita escombreira, onde vão ser portanto, armazenados os rejeitados no estudo de impacto ambiental. Portanto, isso é um ponto crucial, porque já vimos que houve catástrofes, nomeadamente no Brasil, ainda muito recentemente, com a falha de uma destas barragens com impactos
ambientais, sociais, em termos de vidas humanas, inclusive, muito graves. Portanto, isso é um ponto crucial que não está estudado no estudo de impacto ambiental. Steven Emmerman aprofunda a sua análise no que diz respeito à ausência dos dados dedicados à escombreira a construir. We usually talk about two main types of mine waste. There's the waste rock, and that's the rock you remove to reach the ore body. And then there's the tailings, and that's the wet and crushed rock particles that remain after the lithium concentrate has been removed, okay? So the waste rock and the mine tailings will be permanently stored above ground, permanent as in forever. So the plan is to filter the tailings, to reduce them to a water content less than about 15%, and then to mix them with the waste rock, destroy that whole pile together, and then construct a wall of waste rock around and on top of that whole pile. So what here is not common. First, the height of the dam is not common, 193 meters high. So I said, second tallest tailings facility in Europe. Definitely the tallest pile of tailings ever constructed from a lithium mine. I think even if we look at the proposals in the world, the tallest proposal is for a mine waste facility 107 meters high. This plan to mix together filtered tailings and waste rock is not common. It's been done in some pilot projects. I am not aware of any full-scale operating mine that employs that technology. I think that is the main ones, is the plan to mix together waste rock and filtered tailings to build a whole structure so high, and then to build a dam around it, to not ever use the word dam, and then to take no account of dam safety standards. And I'm not just pointing a finger at the mining company here. There's also the Portuguese regulatory authorities. How come they're not saying, wait a minute, your diagram shows the dam. Portugal has dam safety standards. How are you being consistent with those standards? Importa perceber qual tem sido o papel do Estado na relação com alguns dos potenciais afetados pelos projetos extrativos. Sim, uma das questões que nós nos temos queixado, digamos assim, desde o primeiro momento, é a falta de informação, é a falta de contacto neste caso do Estado e dos responsáveis para com as populações locais. Ou seja, nunca ninguém foi tido na enxada, nunca ninguém nos questionou, nunca ninguém quis saber qual era a nossa posição, qual era a nossa opinião, nunca ninguém nos informou ou deu ao trabalho de ir informar as pessoas o que é que estava previsto para ali, quais são as suas pretensões. Portanto, isso é algo que nós nos queixamos desde o início. Todo o projeto, desde o primeiro dia até ao momento, nunca houve um contacto de ninguém que estivesse ligado ao governo, nunca houve um contacto de nos poder informar o que é que estava a acontecer. Quite a lot of the environmental impact assessment that I reviewed for Barroso Mine actually was in English. It was done by an American consulting company, and the Portuguese regulatory authorities did not require them to have it translated into Portuguese. Okay, so the local community is required to respond to environmental impact study in a foreign language, which I think shows a lot of disrespect for the community. Assim, parece imperioso procurar outras formas de militância. Atentamos às diferentes estratégias implementadas pelos movimentos de resistência do Barroso e do país. São manifestações que foram realizadas a nível local como a nível nacional. Uma delas decorreu logo no início, em setembro de 2019, onde conseguimos reunir, lá está, todos os movimentos e associações nacionais com a grande manifestação em Lisboa, onde conseguimos juntar e mobilizar mais de 1.500 pessoas. Organizamos também, portanto, caminhadas nos locais onde há esses projetos de minas. Enviamos imensas cartas, comunicados ao Presidente da República para tentar obter uma resposta dele sobre e uma posição sobre esta temática do desenvolvimento desenfreado da mineração em Portugal. A mesma coisa relativamente ao Primeiro-Ministro.
Ministro do Ambiente, o Sr. Galamba, por aí fora. Infelizmente, a verdade é que não nos têm dado ouvidos. Na procura de métodos capazes de tornar estas posições audíveis e consequentes, olhamos para alianças, ora nacionais, ora transnacionais, baseadas em solidariedade e equivalências entre lutas. Primeiro é preciso entender a partir de que situação e onde é que nos posicionamos nesta ecologia, digamos assim, de organizações que têm interesse em estabelecer alianças em torno ao modo como se está a proceder neste momento à abertura de uma nova fronteira extrativa. Não é? Há todo o género de equivalências que nós vamos estabelecendo. Se formos a falar a nível de alianças entre diferentes comunidades, em primeiro lugar, diferentes tipos de impactos. Depois é perceber que a história colonial de uma comunidade portuguesa e de uma comunidade chilena é bastante diferente. Que o acesso a impactos e a benefícios, ou melhor, o acesso a benefícios históricos da extração é diferente dessas comunidades. Tem de ter sido em conta. Mas, obviamente, há ali relações que são construídas numa comunidade de um problema atual. Neste paralelo entre se há redes internacionais de extrativismo, como é que se constituem redes internacionais e internacionalismo nas lutas em torno ao extrativismo e à sua justiça? Eu diria que o cenário repete-se em todo o lado, com mais ou menos violência. Por exemplo, temos o caso dos zapatistas no México, que vieram cá visitar-nos aqui há uns meses, durante o verão, onde também nos explicaram a situação deles, e tem lá muitos projetos extrativistas e com consequências mais graves, porque eles lá não se limitam a tentar... Portanto, as empresas mineradoras têm, inclusive, práticas bastante violentas contra os ativistas, o que, felizmente, ainda não acontece em Portugal e na Europa, que eu saiba. Portanto, há essa parte. Temos também estamos em contacto também com a Sérvia, que recentemente conseguiram travar um dos maiores projetos de extração de lítio na Europa, liderado por uma das maiores empresas mineradoras do mundo, que é a Rio Tinto. Portanto, estamos a ver que se as pessoas se mobilizarem, lutarem em conjunto e com força, conseguimos travar projetos dessa magnitude, porque estamos a falar é uma luta de David contra Golias, claramente. Estamos a falar de lutas contra empresas com muito poder, inclusive a nível político, têm muita influência política. Portanto, não vai ser fácil, não vai ser uma luta fácil. E por isso temos todo o interesse em nos juntarem e trabalharmos em conjunto, em rede. Isso, mais uma vez, é fundamental e temos aprendido muito, efetivamente, com as lutas que existem já há tempos também noutros países. Eu referi há bocado o México ou a Sérvia, mas o cenário, mais uma vez, repete-se em todos os países, quase. Portanto, podemos aprender muito com os outros, sem dúvida. Como Ramón Balcazar, investigador, ativista e coordenador do Observatório Plurinacional de Salários Andinos, nos conta, o diálogo global parece possível e recomendado. Extractivism is a problem itself. And that's why we are trying to change, actually. So it's more than one case. It's more than SQM. It's more than Albemarle. It's more than Atacama Sulfate. We are part of a much wider network of people in Chile or in the world who want extractivism to stop, who want this to change. We want to change the colonial relation between the North and the South, the urban and the rural, the non-indigenous and the indigenous. And that's much more than one project, or even much more than one mineral. Obviamente, é muito, muito importante redescobrir tradições e histórias de alianças internacionalistas. Nós tivemos movimentos de internacionalismo anticapitalista nos anos 60, que foram extremamente poderosos e que tiveram alguns impactos e enormes derrotas, obviamente. Momentos em que tivemos lutas na América Latina, lutas no centro da Europa, lutas nos Estados Unidos, lutas no Vietnã, na Palestina e no Norte da África e no Japão, aliadas e em coordenação. Lutas de descolonização, de antirracismo, aliadas
através do ângulo do anticapitalismo. E, portanto, às vezes, e se calhar isso é um desafio enorme, mas eu diria que é o desafio mais importante. Quando falamos, eu há bocado falava da questão da equivalência entre lutas. Há muitos mecanismos de fazer equivalência entre lutas. Quem quer ter e quem quer fazer política progressiva em torno ao meio ambiente tem de lidar com um problema muito difícil, que é, nós queremos comunicar de uma maneira simples, porque as pessoas não têm tempo. É preciso perder muito tempo. Daí a questão da presença e da militância. E que era uma questão chave, que foi sempre chave aos momentos altos do internacionalismo e da solidariedade anticapitalista, não tem a ver com boas ideias, nem tem a ver, obviamente que são precisas boas ideias, nem tem a ver com trazer para a visibilidade, apesar de que, obviamente, é preciso trazer para a visibilidade. Tem a ver com presença militante em organizações, presença militante em estabelecer ligações, em conversar com as pessoas, em estar lá, em ouvir. Entre o potencial de uma reação ser mais do que uma luta por um território familiar, fica a questão de se este será o momento do emergir de renovadas formas de internacionalismo, alinhadas com práticas de justiça ambiental e social. Obrigado por nos ouvir. A música neste episódio é de Luís Fernandes.